Meses se passaram, por volta do meu segundo ou terceiro mês, quando esse cara começou a aparecer regularmente, sempre muito tarde da noite, por volta das 2 da manhã. Ele tinha cerca de 1,90 m e cabelos compridos. Sempre chegava de carro, comprava algo e depois saía. Depois de um tempo, numa noite, ele me perguntou meu nome. Eu disse meu nome e ele simplesmente repetia Rob, gosto desse nome enquanto ria consigo mesmo. Ele abria uma lata de cerveja que acabou de comprar e saía da loja, falando sozinho, claramente embriagado. Foi nessa noite que fiquei curiosa para ver se ele sempre dirigia bêbado quando saia da loja. Observei enquanto ele saía e desaparecia da vista, fora da propriedade do posto de gasolina. Ele nunca abastecia o carro quando entrava, apenas comprava bebida alcoólica. Vi ele quase todas as noites depois disso, algumas vezes notavelmente mais bêbado do que outras. Às vezes ele apenas ficava apoiado em uma das prateleiras por um tempo sem dizer nada, mas sempre me cumprimentava com um oi, Rob, quando entrava. Certa noite, ele estava apenas apoiado em uma prateleira bebendo a cerveja que havia acabado de comprar, sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Finalmente, perguntei o nome dele. Ele me olhou, levou cerca de 5 segundos e disse Bob. Sempre achei que Bob é um nome falso comum quando se mente sobre o próprio nome. Pensei se a primeira coisa que lhe veio à mente foi Bob porque rimava com o meu nome, mas deixei pra lá. Respondi, então, Bob, onde você trabalha? Ele riu tão alto que me assustou, e disse que não trabalhava, que o governo tinha ferrado completamente no trabalho. Eu tive a sensação de que ele estava muito bêbado de novo, mas mesmo com uma expressão zangada, ele disse algo curioso, eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo. Não entendi bem o que ele quis dizer com aquilo, mas ele saiu da loja logo em seguida. Depois disso, não o vi mais por um tempo. Passou mais de uma semana, o que para um cliente regular era um longo tempo. Sempre achei que Bob me transmitia uma sensação estranha e inquietante. Imaginava que ele estava sempre bêbado, mas algo estava claramente errado em sua vida pessoal. Então, numa noite de tempestade com menos clientes do que o habitual, provavelmente por causa do mau tempo, ouvi o som do sino da porta da frente enquanto alguém entrava. Juro que, antes de olhar, imaginei que fosse o Bob, e quando olhei, fiquei chocado ao ver que era realmente ele. Mas era uma versão muito mais assustadora do Bob. Ele estava completamente encharcado, sem uma jaqueta de chuva ou guarda-chuva, vestindo apenas uma camisa escura e disse. Seus longos cabelos estavam encharcados e ele estava parado junto à porta, olhando fixamente para a parede. Ele parecia estar com raiva, mas sua mente parecia estar longe, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar, correndo. A forma como ele estava parado ali, olhando fixamente para o nada, completamente molhado, me deixou assustado. Eu disse, Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça nem se mexeu, apenas ficou imóvel e disse, eu fiz algo muito ruim. Perguntei, o que você fez? Então, ele finalmente olhou para mim, demorou uns 5 segundos e disse, Bob, preciso de um lugar para me esconder. Em seguida, ele passou por mim no caixa em direção ao corredor do banheiro. Ele desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas do banheiro se abrir e fechar. Eu estava genuinamente desconfortável com Bob naquele momento, e não gostava da presença dele quando estava na loja. E naquela noite, algo estava ainda mais estranho nele. Ele parecia um zumbi, e seu comentário sobre ter feito algo muito ruim era incrivelmente assustador. Alguns minutos se passaram e Bob não saiu mais do banheiro. Assumi que ele provavelmente estava bêbado de novo, talvez desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, eu não queria me intrometer. Então, a próxima coisa que lembro foi a luz da loja se apagando e o lugar ficando completamente escuro. Eu estava parado em um posto de gasolina totalmente escuro, no meio de uma tempestade intensa, com um homem bêbado e desequilibrado. Peguei a lanterna que estava atrás do balcão para me guiar até o fundo da loja, perto do estoque e do painel elétrico. A porta dos fundos estava no mesmo corredor dos banheiros. Enquanto caminhava pelos 2 banheiros, ambas as portas estavam entreabertas e Bob não estava em nenhum deles.
Quando cheguei à porta dos fundos, planejava ir direto ao painel elétrico, mas parei quando ouvi um gotejamento suave no ambiente e o som de sapatos molhados rangendo. Meu coração afundou no estômago. Eu disse: Bob. Em voz fraca e assustada, e ouvi o rangido à minha esquerda. Quando apontei a lanterna para aquele canto, vi Bob com os olhos bem abertos, lançando-se em minha direção e gritando: Vou te matar. Eu o empurrei, ele arranhava minhas costas, mas consegui afastá-lo. Corri de volta para a frente da loja, e ele não me seguiu. Peguei minha jaqueta de chuva e corri direto para o carro, discando 190 no caminho e falando com o operador. Fiquei na linha enquanto um policial chegou pouco tempo depois e entrou na loja comigo. Bob ainda estava escondido no fundo da loja, encolhido num canto como um animal raivoso. Seus olhos estavam muito dilatados, e eu só notei isso naquele momento. Ele estava sob efeito de drogas. Eles o levaram para a delegacia depois que relatei que ele havia me atacado e ameaçado matar-me, além de mencionar que ele disse ter feito algo muito ruim antes. Descobri mais tarde, cerca de um mês depois, que o verdadeiro nome do cara era Martin, e ele havia brutalmente espancado até a morte sua ex-esposa. Isso pode ter acontecido na mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Resumindo, nunca mais quis trabalhar no turno da noite e nem ter qualquer trabalho relacionado a isso depois dessa noite.